Cara, por falar em padrão, que vergonha alheia eu senti, Aníbal. Um jornalista que não é de hoje, eu já sabia que ele era assim. Chegou ao ponto de dizer o que é que a história, né, tem a ver com isso. Eu disse, meu Deus, a compreensão, o entendimento desse cara é muito pequeno. Não, né? e assim... Fala. Bicho, vê só. Eu senti, assim... Isso era para o cara, assim... Para a faculdade que esse cara se formou, se é que ele é jornalista, excluir ele de tudo, assim, sabe? Assim, do cara ser jubilado. Porque, assim, é uma vergonha. E assim, com todo respeito, o cara tá numa emissora. Coitado. Eu só lembrei. Sabe de que eu lembrei, Sandro? De Luciano do Vale. Pé da vida. Naquele programa dele. Eu vou transmitir o jogo hoje porque eu sou obrigado. Jornalista, vírgula. Eu sou jornalista. Jornalista não. Ele, pé da vida, pelo que fizeram, né? Eu sou jornalista. Jornalista não, radialista. Imagina Luciano vivo, na emissora dele, vendo um negócio desse. Porque assim, a vergonha foi abissal. Porque perpassou a questão de 87. Ele disse que ele é, literalmente, a fragilidade que ele tem de conhecimento de tudo. E não é do fato do esporte somente, é de tudo. O que isso tem a ver com... Ou seja, a conversa com ele tem que ser num diálogo rasteiro. E aí ele arrastou para a política, porque ele disse que o STF não vale nada, aí ele arrastou para o âmbito político, né? Porque fica claro ali. Fica clara a política dele, a politicagem, fica claro, por exemplo, que ele não respeita a lei, porque para ele o transitar de julgado não quer dizer nada. Ali, né? Aníbal, não sei se você concorda e a galera concorda, ali não é uma questão de ser ou não diplomado. Porque eu conheço muita gente diplomada que não vale aquilo que ele expele por necessidade. Ali é caráter, brother. Caráter. Ali é ética que não tem, né? Porque você, o que é um jornalista? É um contador de história. Ele ouviu a opinião. Foi lá, averigou as informações e traz a versão da história. Não quer dizer que ele não possa ter opinião. O outro colega disse, você pode ter opinião. O que você não pode é deixar de mostrar o que realmente foi. E é o que o cara estava escondendo. Você acredita no que o STF está dizendo? Diz. Cara, a questão não é STF. STF é o STF desde que a gente conhece de Constituição. Né? Aqui a gente... Pois é. Então você tem que recorrer. No caso, no Flamengo, não pode mais recorrer. Trânsito em julgado. Mas isso aí não vaga, não. Cadê teu argumento, cara? Não, mas o Vasco... Mas o Sport era na segunda divisão. Sim, o Guarani, campeão do outro ano. Mas isso não vai... É o que tu queres? Beleza. Então diga, minha opinião é que realmente é. Agora... Aí ele faz assim, quem jogou Libertadores? Sim, mas Libertadores o que é que tem a ver? Pronto. Aí perdeu o argumento. É que nem gente que grita enquanto você está falando normal. O cara está gritando. Perdeu o argumento. Você já venceu a batalha. A pessoa que está gritando depois vai dizer, puta merda. Né? Perder a razão. Bora ver, porque muita gente não viu o que é que esse rapaz está dizendo, né? E repito, independente de ter ou não diploma, tem muita gente que não tem diploma, que tem o que esse cara não tem. Mas muita mesmo. O diploma é uma validação de uma especialização que você fez. Mas aí não muda caráter, né? A gente vê, eu falo direto aqui, porra. Gente que não dá crédito. O cara aprendeu, deveria ter aprendido na faculdade que crédito é para dar. Porque senão, fica fora do contexto, né? Por exemplo, eu fiz, que a gente chamava de monografia. Eu fiz também, fiz 3. Não sei o nome que se dá hoje, né? Projeto experimental. TCC, trabalho de conclusão TCC, de curso, né? O nome depende. É aquele trabalho para apresentar para uma banca. Eu fiz 4, enfim, fiz por aí. Eu sou um privilegiado, graças a Deus, né? Mas, necessariamente, você quando cita lá embaixo, o que você colocou tem que ter referências. Li no livro tal, de fulano de tal, porque ele disse na página tal, parágrafo tal, isso, aspas para fulano. Se o cara não dá crédito hoje da notícia dos outros,
Ele, como é que ele deu crédito? Eu imagino se ele não desse crédito de que ele escreveu, se o professor tinha aprovado ele. Entendesse a falta de coerência? Aí não é, desculpa, a parte técnica, é a parte de caráter, de ética, que não se ensina em faculdade. Ética, caráter, vem de casa, de berço, educação doméstica. Mas, enfim, é contigo. Não, é o que você falou aqui várias vezes. Eu não sei se no curso de Direito vocês pagam ética, né? Se tem todo lugar tem ética, velho. Mas não, eu perguntei... A cadeira de ética de Direito. Os professores... É porque eu estudei tanto curso que eu não lembro de Direito literalmente. Mas, assim, ética não se ensina. É de berço, né? Você lembra na faculdade? Existe ética, viu, gente? Tá aqui, ó. A órbita tem ética. Mas você, quem não tem ética, nasceu, não captou família, se teve o privilégio de ter alguém que educasse, e na rua, só se for na porrada, mas assim mesmo. Não existe. Ética não se ensina. Ética ou você tem ou você não tem. Entendeu? Eu defendo essa tese e nenhum professor me convenceu do contrário. Bora ver, por falar em falta de ética... a vergonha, gente, vergonha ali é a pior vergonha que eu acho que o ser humano pode passar. Porque você, quando erra por si só, você pede desculpas. Pô, gente, desculpa, exagerei, estava nervoso, eu errei, o texto não é esse, foi isso aqui, ó. Aí o colega diz, realmente, desculpa. Passou, mas a vergonha dos outros. Você não pode nem pedir desculpa pelos outros. Então a vergonha que você... Eita porra! Liga o teu eita porra aí, que tá valendo agora em modo hardcore. Carpegiani aí também, não tem? Carpegiani era jogador no final dos anos 80. Então, aí teve o Dino Sani, depois o Carpegiani, né? Teve o Carlinhos, que foi jogador do Flamengo, violino da Gávea, que também foi bicampeão brasileiro. Campeão brasileiro, sim, em 87. Campeão brasileiro. Copa União, né? Ganhou a Copa, o módulo... Não. Ganhou o campeonato aliás, não brasileiro. Chegou a terminar aquele campeonato. Não. Aquele campeonato terminou e o Flamengo foi campeão brasileiro. O Sport é o campeão pela justiça. E mas você acredita é uma questão. Não, sim, acabou de liberar o X e é uma realidade. Então, assim, decisão judicial você pode até questionar, mas você acata. Né? Então, judicialmente, esporte campeão. Viveu 1900, é que você é mais jovem. Não, eu vivi muito bem. Inclusive, tinha figurinha carimbada do Zico. Então, exatamente. Mas então acontece que a figurinha não é. Brasileiro de 1987. Não, a figurinha é um pedaço de papel. Foi o módulo verde, o outro era a segunda divisão. Não era. Se o Guarani, que era o vice-campeão, jogava. O Sport foi rebaixado no ano anterior. O Vasco também. E ninguém foi rebaixado. Não, mas o Sport não tinha, porque tá na Série A. Claro que tinha, pois era um grande clube. Aquilo era a Série A. Não, a Série A foi o combinado por Eurico Miranda, por Carlos Miguel Aidar, o cruzamento. Não é o que eu vou defender, é a história. A história foi contada, não por mim. Roma não foi construída num dia. Por Roma passaram César, Nero. Alguns com contribuições positivas, outras tem a ver com o Campeonato Tem a ver que se o Eurico fez uma coisa certa ou errada, não tem nada a ver com a decisão que foi tomada. Tem tudo a ver, porque ele fez uma traição. Mas acontece que tá assinado, cara. Não tem nada que jogar time de Série A com time de Série B pra definir Campeonato Brasileiro. Quem jogou a Libertadores 88? Tudo bem. Vamos falar então de quem vai jogar a Libertadores 2025, os primeiros colocados que estarão na página, na briga com o Flamengo. Morre aqui. O assunto está morto. O Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo, torcedor do Flamengo, definiu que é o Sport. Eu vou discutir com ele. Eu volto com a pergunta para você. Você acredita em tudo que o Supremo Não, eu sou um jornalista apresentando um programa em rede nacional que tem a obrigação de dar a informação correta. Eu estou dando a informação correta. A sua sensação de título é merecida. Com o seu viés. Não, você gosta de achar que o time é campeão e parabéns, você viveu essa emoção. Mas no papel está lá, Esporte Clube do Recife. Não, o papel está errado. Não, o papel não está errado, o papel é a lei. Eu não vou cometer. Eu não vou contra o que está definido pela justiça brasileira. Ponto. Tá me dando até tosse. É isso, toma uma aguinha. Toma uma aguinha, ó, engasgou com essa. Sensacional. Mas tanta vergonha. Quando ele perde os argumentos, né? Ao âncora. E o cara é tão inculto, o cara é tão abjeto, que ele nem sabe o que significa a frase que Roma não foi feita em um dia. O que é que isso tem a ver? Tem a ver. Aí eu me arrepiei de vergonha. É tão inculto, é tão abjeto, é tão assim... Mas cuidado com o que diz, para a gente não perder o direito também. É tão inculto que ele não sabe nem o que essa frase significa, que Roma não foi feita em um dia. O que é que tem a ver Roma? Sabe assim? É uma falta de nexo.
E você que gosta muito de expressão facial, no começo do vídeo, observe a forma que o câmera pega e olha para ele. Quando ele olha com a cara de ódio quando o cara contrapõe ele. Por quê? Quando ele fala campeão de 87, sim, ele fala, não. Copa União, né? Que não terminou. O campeão de 87 é o Sport. Quando a câmera volta, o olhar dele de ódio, você gosta muito de expressão facial, né? A cara dele, velho, de estudo. Dele, mas assim, sabe, chulo, né? Chulo da vida. E, cara, velho, assim, bicho, uma lapada seca. Não me disse aqui, ó. Tapa na cara, né? Seca. Um fez o que eu tô dizendo aqui. Independente, se você é engenheiro, você tem umas regras de engenharia para dizer, ó, o cálculo é esse, pô, exato. Se você tá em história, você não vai mudar a história. Você pode opinar, gente. Essa época foi assim, mas eu discordo. Porra, eu nem vivi lá, né? A sociedade era outra. Como é que eu vou discordar do negócio que eu entendesse? Para os dias de hoje eu posso discordar, mas para aquela época a sociedade via o mundo dessa forma, assim, assensado. No jornalismo, cara, você é um contador de história. Você conta e diz assim, contudo, entretanto, todavia, eu não concordo. Aí é tua opinião, é outro viés. Aí sim é viés. Mas até então você tem que contar o que é. E não, eu estou contando a verdadeira história, porque ele perdeu todos os argumentos. É um time de segunda divisão, mas o Guarani estava, cara, vice-campeão brasileiro. Não! Mas é um time que... foi rebaixado. Foi rebaixado, sim, mas o Vasco também foi rebaixado. Não, mas qual foi o terceiro argumento que ele disse? Aí veio Roma. Eurico Miranda. A coisa do Eurico Miranda, não, mas no papel, cara, papel que vale. Né? Tá anotado lá, tá escrito. Então você conta que tá escrito e dá teu viés. A minha opinião. Agora, querer mudar a história e passar a mentira, aí, bicho, mexe com ética, caráter, enfim, que eu não vou entrar nesse viés aqui para não perder tanto tempo com esse cidadão. Quando eu vi esse vídeo ontem, eu só lembrei de Carlos Santos. Que Carlos Santos? Da ação de Carlos, que ele falou que botou a ação. Lembra? Tá. Eu falei, eita, era mais real pingando agora, Era outro réu que ia pingar. Quando ele falou ó, que eu falei com os presidentes porque ia obrigar o cara a dizer assim, a história diz, e tá lá, o Sport é campeão brasileiro de 87. Contudo, eu discordo. Aí, quando o cara diz, contudo, eu discordo, é uma opinião. Aí, opinião não dá, a não ser que seja uma linha editorial da própria empresa. Tá lá a mensagem, né? A empresa pensa assim, assado. Aí a empresa vai ser processada. Porque, mas assim, opinião... Em tese, a Rede Bandeirantes nunca foi, assim, contra, entre aspas, o esporte, né? Nesse sentido. Muito pelo contrário. Eu vou dizer bem franco. Desde lá para cá, Band, só o SBT, que eu diria que eu não lembro de ter visto um jornalista dizer que o esporte não era campeão brasileiro. Que abraçou a causa, né? Não sei se abraçou em relação a isso. E abraçou em relação à visibilidade e também a questão de audiência. Porque tá no YouTube, inclusive, tá, galera? A final toda, né? Era transmitido no mesmo momento a Copa União, a final da Copa União, e era transmitido ao mesmo tempo a final do Campeonato Brasileiro, do SBT. Mas aí entra a minha fragilidade de não ser tão assim assíduo, né, de ver programas esportivos no SBT. Na Band, eu cansei de ver jornalistas fazendo isso, inclusive, muitos. Rede Manchete, a Rede Manchete tinha ainda, meu Deus, em 87, eu não lembro, mas tinha uma turma de lá, Márcio alguma coisa, um de bigodinho. A Manchete faliu em 97, né? Então, 10 anos depois de... Foi, né? Pronto. Mas tinha Márcio alguma coisa que dava opinião contrária, flamenguista, né? A TV Cultura. O cara torcer pelo Flamengo ou pelo esporte, se ele tem ética, se tem... Porque, por exemplo, eu sempre fui fã de Zico. Eu, criança, cresci com Zico. Torcedor do esporte do Flamengo, todo mundo torcia na década de 80 por times rubro-negros, que foram os campeões estaduais, que era o ápice naquela época, o brasileiro. Aí, Atlético Paranaense, vermelho e preto. Eita, porra, que massa. Aí os gols, né, do Fantástico eram um evento. Vitória da Bahia. Flamengo, porra, que massa. Vitória da Bahia, vermelho e preto, que massa. Esporte esse, puta. E era assim a questão. Com o tempo foi perdendo isso, o mundo mudou, essa coisa toda. Mas você pegar aquela história daquela época e fazer o que esse camarada fez agora, desde lá tinha. Bandeirantes fez, Globo, nem falo. Tem uma pesquisa que rolou um dia desse que torcida do esporte disse que 2008 é
O maior título que a Ilha do Retiro recebeu. A final entre Sport e Corinthians foi o maior título da Ilha. Segundo segundo a votação popular, né? Depende do viés. Depende do viés. Quem esteve lá, quantos foram entrevistados, a idade, isso, aquilo, outro. Porque você, em tese, 87 é um título brasileiro, é maior do que a Copa do Brasil. Então não dá para você afirmar isso. Aí vem, a Globo disse a entrevista, todas esses dados, não. Enfim. Então a gente vê que tem um caminho para desvalorizar 87 de todos os lados e que uma ação do Carlos Santos, de algum presidente, compraria uma briga danada, mas em compensação o cara ia dizer, minha opinião, o Sport foi campeão. Aí tá tudo bem, opinião. Mas o Sport é o campeão brasileiro de 87. Pronto. Ele era obrigado a dizer isso, entendeu? Mais minha opinião. Enfim, o torcedor rubro-negro tá colocando a opinião aqui sobre isso. Rogério Paraíso lembrou bem, Alessandro, um debate que teve na Rede Manchete entre Homero e Márcio Braga. Eu assisti no dia, na hora. Rede Manchete. Tem no YouTube, Alessandro? Será que tem? Deve ter. Foi o Homero, que o Homero entra que é a história da maleta, né? Que ele entra com a maleta, né? Ele mostra como assim pra ele, né? Ele só abre em algum momento, ele não abre na hora, não. Aí Márcio Braga... fica guardado dentro, né? Ele não abre já de cara, não. Ele abre na hora do argumento, como se fosse uma mágica mesmo. Isso funcionou assim. Porque Márcio Braga disse em seguida, quando ele mostrou, essa daqui, 87, aí Márcio Braga disse, essa daqui eu tenho tantas. Eu disse, você tem tantas, parabéns, torcedor do Flamengo, mas essa daqui você não tem, não. O estúdio era em São Paulo. Aí a torcida do Rio... O Homero nem gosta, né? O Homero foi recebido aqui que nem... Porra, tu lembra também de um programa que foi na Record, com Milton Neves, que Homero foi... Uma menina, uma menina que se portou que nem esse rapaz aí. Porque o livro Urubu, não sei o que, Homero, você não conhece de futebol, além não sei o que. Isso foi em 2007, porque foi nos 20 anos, inclusive. Isso está no YouTube. Pois é. Você não conhece direito, enfim. Foi logo é o que eu disse. Outro título não vai trazer reconhecimento de 87. O Sport foi campeão brasileiro, primeira divisão, ano que vem, vamos supor. Eita, por que negar pensasse? Enfim. Só um exemplo aqui, mas claro, né? Que a gente desejaria e deseja. Futebol não é uma ciência exata, né? Nem é ciência nem é exata. Mas assim, o que a gente pode. Eu esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar? Um título, vai que o Sport ganha um outro campeonato brasileiro. Você ia falar isso? Sim, aí o título de 87 não vai ser. O que vai ser é um outro título. Assim como 2008, ninguém fala. Então, essa questão vai ser sempre assim. Tipo assim, o que vai valer, o Sport não é bicampeão, o Sport só é campeão. Tem uma frase, não lembro aqui agora de quem, que ele diz que uma sociedade é medida pelo número de leis que tem. Quanto mais leis, quanto mais detalhes, quanto mais isso, aquilo, outro, menos essa sociedade é culta, menos ela entende, né, de si mesmo, enfim, e é o que é a gente aqui.